que a árvore de sua vida expresse os frutos de sua essência. Que essa frase toque o seu agir e ajude em suas escolhas pessoais e de convivência. Hoje, quarta-feira, 18 de dezembro, datas comemorativas, nós lembramos o Dia Internacional do Migrante, instituído pela ONU em 1990. Você é convidado, meu irmão, minha irmã, a abrir o seu coração mais do que nunca para escutar a palavra de Deus, nos preparando todos nós como estamos para celebrar o encontro de Jesus que vem para estar no nosso coração e, sobretudo, para estabelecer a sua morada e estar conosco na nossa vida. O evangelho de hoje que nós vamos escutar é o evangelho de São Mateus, capítulo 1, dos versículos do 18 ao 24, que diz: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, em nossa caminhada para celebrarmos o Natal de nosso Senhor, que também deve ser o nosso Natal, e escutando o Evangelho de hoje, é importante que nós cresçamos e caminhemos mais e mais para a nossa vivência espiritual. E para entender corretamente esse Evangelho é necessário saber algumas características do matrimônio na cultura dos judeus, pois constava de 2 atos: os esponsais, ou promessa solene de casamento, que supunham um compromisso tão real que ao prometido se chamava já de marido, e não podia ficar livre senão pelo repúdio. E o outro momento, que eram as bodas propriamente ditas, que era a cerimônia complementar do contrato matrimonial. Dito isso, nós entendemos um pouco mais de São José, do comportamento e das atitudes de São José, ao ponto de ser considerado justo. A justiça de José consiste, sem dúvida, em não desejar encobrir com seu nome uma criança cuja filiação é ignora, mas também porque, convencido da virtude de Maria, ele nega-se a entregar ao rigoroso procedimento da lei, esse mistério que não compreende. São José desconhecia o mistério da encarnação. Ele tinha sido revelado a Nossa Senhora. Sua perturbação, portanto, é explicável. Então, diante do fato, tem à frente dos seus olhos, por uma parte, e por estar convencido da santidade de Maria, e por outra, encontrava-se diante de um mistério que não consegue compreender, e por isso pensa deixar Maria. Como na vida de São José, essa atitude, esse impasse que ele passou, às vezes também nós encontramos em situações difíceis e obscuras, dentro dos planos de Deus, dentro da história da nossa vida, e nos encontramos com frequência diante das provações e as tribulações que servem para nos purificar e aproximar-nos mais de Deus. Contanto, é preciso que nós saibamos passar por elas de maneira que cresçamos espiritualmente, que o
nosso espírito, ou como diz o Evangelho, a nossa justiça, a justiça de cada um de nós seja mais e mais fortalecida. Daí que devemos perceber as provações e tribulações como vindas das mãos de Deus e, em consequência, como um meio para a nossa própria santificação. Deus nunca nos enviaria a dor e a provação se não pudéssemos usá-las para o nosso benefício espiritual. E isso, quando acontece na nossa vida, tantas as provações, as tribulações, é exatamente para que nós as usemos para o nosso crescimento espiritual. São José não conhecia o mistério realizado em Maria, mas a Virgem conhecia o bem, com toda clareza, e percebia também o martírio que José estava enfrentando, as dificuldades, as dúvidas. Maria poderia ter lhe dirigido ao menos uma palavra, ainda que fosse apenas de ânimo e de esperança. Mas Maria não fez. Deixou que o próprio Deus viesse em defesa de sua virtude, como de fato aconteceu. A defesa de Maria foi Jesus. O consolo de São José foi Jesus. Jesus será também para você, meu irmão, minha irmã, sua defesa e seu consolo, desde que você busque estar na justiça que vem dele. Desde que você, a exemplo de São José, esteja disposto a fazer o que ele lhe ensinar e nos ensinar a fazer. Jesus, essa palavra significa Javé salvou. E nunca esteve mais bem aplicada o sentido desta palavra do que em Jesus, Salvador de todos nós, Salvador do pecado e da morte. Ele é o Salvador de todos aqueles que cremos. Poucas ideias são tão bem repetidas na Bíblia quanto a esperança que devemos colocar no Senhor. O Salmo, por exemplo, 33, versículo 9 diz: provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que se refugia junto dele. O Salmo 83, 13 diz: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em vós confia. Provérbios 16, 20: ditoso quem confia no Senhor. E todas essas expressões e tantas outras que nós podemos encontrar na Bíblia, elas são bem dirigidas não só a São José, como a Nossa Senhora, porque confiaram. Nossa Senhora, como nós lembramos há pouco, poderia ter conversado com São José, dito alguma coisa, mas ela esperou em Deus, e Deus agiu. São José, também esperando em Deus, teve dele o consolo. É preciso que nós também confiemos mais na ação de Deus. Se nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Se nós, de fato, somos obedientes a Deus, Ele valoriza a nossa obediência e assim nos dá a capacidade e os meios para vencermos as provações e as tribulações da nossa vida. Contudo, é preciso que nós produzamos os frutos necessários através da nossa fé e obediência, para que desta forma, no nosso coração e na nossa vida, o próprio Deus possa habitar. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu rezo e convido você a rezarmos juntos, uns pelos outros, para que nós sejamos capazes de confiarmos em Deus de uma maneira tão plena que produzamos os frutos necessários para a nossa e para a salvação dos que estão à nossa volta. Rezemos. Senhor, ajuda-nos a gerarmos em nossas mentes e corações bons frutos para o nosso crescimento e de nossos irmãos e irmãs. Não nos deixe, Senhor, passar pela vida sem deixar nossa marca, construir nossa história, contribuir com as gerações e que tudo isso façamos iluminado pelo Teu Santo Espírito, motivado nos Teus ensinamentos e determinados em Teu amor que nos prepara para a vida. Que nós nos esforcemos para sermos canais da Tua graça a todos os nossos irmãos e irmãs, para por meio de nós fazermos chegar a todos a Tua bondade e misericórdia. Tudo isso nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Desejo que essa partilha lhe ajude, meu irmão e minha irmã, a refletir sobre tudo que você tem produzido
para a sociedade, com as suas escolhas, com a sua opção de vida. Que os frutos de sua vida alegrem a todos os que estão à sua volta. Desejo a você muita paz, um dia abençoado.